Se você está assistindo esse vídeo é porque você tem medo de viajar ou um pouco de dificuldade de planejar sua viagem. Esse vídeo nós estamos disponibilizando somente para os inscritos que fazem parte da nossa lista. Provavelmente você é um deles. Em algum momento você preencheu um formulário com o seu nome e o seu e-mail para receber conteúdo exclusivo sobre a nossa viagem. E é por isso que a gente decidiu começar a criar esse conteúdo. Mas vamos lá falar, porque, gente, juro, eu acho que eu já fui essa pessoa que tinha medo de viajar. Tinha medo? Eu tinha medo. Eu lembro a primeira vez... O vez... que era teu maior medo? Eu lembro que a primeira vez que eu viajei de avião, gente, eu tinha tanto medo, eu não sabia falar uma palavra de inglês. E a única coisa que eu sabia falar em inglês era Coke. Então eu viajei para os Estados Unidos, fui com voo da Delta. Aí as aeromoças, a única aeromoça que falava português, eu acho que ela estava do outro lado. Então a que se comunicava com o lado do avião que eu estava, só falava inglês. E a única coisa que eu sabia falar era Coke. Então eu passei... tipo, o voo inteiro sentada, com medo de pedir licença pra pessoa que estava do meu lado e tomando Coke, né? Coke. Foi uma vergonha, foi uma coisa. Mas, é claro, a gente precisa passar por alguma coisa, é um rito de passagem. A gente precisa passar por um momento pra aprender. Mas vamos lembrar que quando eu viajei pela primeira vez, isso foi 2000 e... Nossa, nem lembro. Foi 2005, quando você viajou a primeira vez? Eu viajei pro exterior, eu acho que foi com 2003. Nossa! Então, gente, mas o que é? Tipo, de 2003 ou 2005 pra cá, o que mudou? Mudou que as pessoas têm smartphones agora. A internet tem muito mais ferramentas que ajudam as pessoas a viajar. Aplicativos. E talvez por isso que cada ano que passa, existem mais e mais pessoas viajando. Isso é muito interessante, porque, por exemplo, ano passado pra cá, já mais 6% de pessoas novas começaram a viajar pro exterior. Porque as pessoas estão descobrindo que não é questão de dinheiro, gente. Com qualquer orçamento, com qualquer renda que você tenha, se você se programar, se você colocar as prioridades onde você precisa colocar, você vai conseguir viajar. Já ouviu muitas histórias de pessoas que dizem que é muito caro viajar, que, por exemplo, para te fazer uma viagem para a Europa hoje, tu gastaria em torno aí de 7 a 10 mil reais. Que eles não têm esse dinheiro, esse investimento para fazer essa viagem. Mas na verdade não é que não tenha. Talvez essas pessoas elas priorizam outras coisas. Eu vou dar um exemplo. Hoje, para a realidade aqui no Brasil, quando tu sai no fim de semana, por exemplo, tu vai no cinema, tu sai de carro, tu gasta para encher o tanque do carro, que é bastante. Tem que pagar um estacionamento. Tu gasta o cinema, tu compra pipoca, ou talvez tu sai para jantar antes do cinema. Ou você vai num barzinho com seus amigos. Numa brincadeira dessa... Vai uns 300 reais. Não por final de semana, mas vamos dizer que por final de semana você gasta 100 reais. Coloca isso no mês. No mês você gasta de 400 a 500 reais só com diversão. No ano, se você economizasse esse dinheiro, você guardaria 6 mil reais. Então vamos dizer assim, que se você guarda 6 mil reais não gastando nesse tipo de entretenimento... Ai, meu nariz tá coçando. Isso que nós não estamos falando, por exemplo, questão de comprar roupas, enfim. Se você economizar roupa, aí junto 7 mil, que seria uma viagem para Europa. Então o que a gente quer mostrar para vocês é que não é difícil viajar, basta priorizar. Gente, mas eu vou cortar toda a minha diversão e tal. Gente, a primeira vez que você viajar, você vai perceber que vale muito a pena dedicar, tipo, finais de semana dentro de casa ou fazendo programas que você não vai gastar, justamente para dedicar o seu dinheiro, caso esse for o caso, para você poder viajar cada vez mais. Mas você sabe que não é só isso que as pessoas reclamam? Porque tem gente que tem o dinheiro e mesmo assim não vai viajar. Mas por quê? Porque elas têm medo de não saber como falar. Gente, eu fico pensando assim, tipo, eu já tive esse medo, né? Lembra do Coke? Então, só que hoje em dia tem um negócio chamado... Eu tinha esse medo, porque eu não falava inglês quando eu fui para Londres, e o meu maior... Eu tinha 2 medos. Um é que eu não ia saber falar, me comunicar lá, e o segundo eu tinha medo de andar de noite na cidade, mas enfim. Mas olha só o que temos aqui hoje. Tem uma ferramenta chamada Google Translate, ou Google Tradutor. E esse Google Tradutor é uma ferramenta assim incrível, que pode te levar e te ajudar a ir para qualquer lugar. Você escreve o que você quer dizer, ou o que você precisa em português, e coloca para traduzir para, tipo... todos os qualquer idioma. E aí você tem a informação traduzida, então vamos falar aqui, tipo...
Me ajude. Pode parecer básico, mas a gente usa bastante. E eu lembro que a gente usou muito na França, porque eles não falavam inglês na França. Então a gente ia para os cafés e padaria de manhã e a gente falava assim, ó. Olha, aí eu escrevi assim, me ajude. Aí o que que é? Help me. Help me. Aí tem a informação ainda, gente. Em áudio, ó. Em áudio, vamos ver. Help me. Help me. Enfim, é Então. muito legal, é muito divertido e as pessoas elas são super abertas porque é uma diversão para elas também. E elas fazem o máximo para te ajudar. E eu acho que também, vamos dizer, lá de 2003 ou 2005 para cá, cada vez mais as pessoas viajam e cada vez mais as pessoas que trabalham em lugares, em cidades ou destinos turísticos estão mais abertas a tentar se virar para ajudar uma pessoa que não fala a língua. Porque assim, gente, não é só nós brasileiros que não falamos uma língua estrangeira. Você já imaginou quantos chineses que viajam pelo mundo hoje em dia? Gente, a população na China é gigante. E eles não falam inglês. Não falam nada. A maioria deles não fala inglês. E eles chegam e viajam para qualquer lugar e se viram lá falando chinês. E lógico, né? Mais fácil, sei lá, um francês falar português do que falar chinês. Eu acho que o outro medo que muitas pessoas têm é passar na imigração. Fazer fronteira. Não precisa ter medo. Não precisa. Eu vou dizer por quê. Primeiro, que a pessoa tá lá, ela não tá lá pra, por exemplo, pra te ferrar ou pra te deportar. Não. Ela tá lá porque é o trabalho dela controlar a segurança do país dela e até zelar pela sua segurança. Então, o que acontece quando vai fazer imigração? A única coisa que você precisa ter e fazer é ter os documentos necessários para entrar naquele país, que é o passaporte e visto, talvez uma carta convite. Nem todos precisam de visto, né? Nem todos, quando necessário. E o outro é simplesmente falar a verdade. Onde você vai, quanto tempo você vai ficar. Então é muito simples. Você sempre precisa consultar a embaixada do país que você vai visitar para tirar essa dúvida, porque às vezes você considera uma informação que está na internet, mas essa informação não é a válida. Talvez você considere a informação que, sei lá, está numa revista de viagem, talvez aquela já não é mais válida. Os documentos necessários para entrada dentro de um país mudam direto. Constantemente. Mas enfim, não precise ter medo na hora de fazer a fronteira. Não precise. Agora, outra coisa que as pessoas falam que elas têm muito medo é das coisas serem muito caras. Fora do Brasil. Fora do Brasil. Gente de Deus. Eu não viajo porque lá é muito caro. A hospedagem vai ser caríssima. Eu não viajo porque a comida vai ser muito cara. A gente já escutou várias vezes isso. É claro que existem lugares que são muito caros. Exemplo, Islândia. Na Islândia, a comida lá é caríssima, a hospedagem também é muito cara. Mas você tem ferramentas e tem formas de descobrir antes de viajar ou antes de planejar um destino, mais ou menos uma média de quanto você vai gastar com qualquer tipo de existe um custo. Existe um site específico para isso. Quando você viaja para os Estados Unidos, você vai gastar menos ou praticamente a mesma coisa que você gastaria para fazer uma refeição aqui no Brasil. Então vamos dizer, você gasta no shopping para almoçar no domingo ou para jantar no final de semana 30 a 40 reais, você vai gastar mais ou menos a mesma coisa para fazer uma refeição nos Estados Unidos ou na Europa. Então assim, você come muito bem e não importa, gente. O que você precisa avaliar é qual que é o teu orçamento disponível. É claro que você não vai falar assim, tipo, eu vou levar 10 reais para comer quando eu estiver fora. Não, pensa que você vai gastar 40, 50 reais quando você vai comer uma refeição fora. Mas se você tiver que economizar, existem formas de economizar. A gente viaja e tenta economizar o tempo inteiro. E quais são essas formas? Comprando a comida no supermercado, fazendo o seu próprio lanche e deixando para comer fora, quando a gente está num outro país, somente naqueles momentos que são importantes. Então, gente, o que a gente quer dizer é o seguinte: existem formas para qualquer pessoa viajar e não tem por que ter medo, porque hoje em dia tem muito mais ferramenta, tem muito mais aplicativo, a internet é muito mais fácil de encontrar as coisas, tem forma de você pesquisar tudo isso antes de você sair para viajar. Exatamente. Então, o medo que a gente tinha em 2003 ou 2005, se a gente tivesse as ferramentas que hoje nós temos disponíveis, a gente se sentiria muito mais seguro. E o que a gente pode dizer é que se a gente foi lá naquela época, viajou e voltou são e salvo, tenho certeza que você pode fazer o mesmo tipo de viagem e sair e aproveitar, porque não tem o que temer. Se você ainda assim não se sente confortável, começa a ir para uns países que são mais
tipo, mais conhecidos por nós brasileiros. Por exemplo, vou primeiro para a Itália. Ou vou primeiro para a Espanha. Hoje temos smartphones, temos GPS, temos buscadores de passagens, hotéis, temos plataformas de hospedagem gratuita. Hoje tem de tudo. Eu acho que não tem desculpa para não viajar. Ou, por exemplo, assim, eu tenho medo de chegar lá e não saber como me locomover. Gente, você usa Uber aqui no Brasil? Então, o Uber funciona da mesma forma em muitos outros países. Então, você nem precisa se comunicar com o motorista. Sistema de trem, você vai lá, ônibus. simplesmente coloca no aplicativo e ele te leva para onde você quiser. Você coloca no Google Maps onde você quer ir e o sistema vai te indicar. Você não precisa pedir e conversar, ter essas interações. É claro que ter interações com pessoas é algo muito bacana que com certeza vai te enriquecer. E falar uma língua com certeza vai fazer a tua experiência ser muito mais rica e gostosa. Mas se você não fala a língua, isso não pode ser impeditivo para você viajar. A mesma coisa, se você fala que eu não tenho dinheiro, talvez você não tenha prioridade. E da mesma forma a gente quebrou aqui alguns medos que as pessoas têm. Nossa intenção com esses vídeos é justamente ir quebrando esses medos aos poucos, justamente com conteúdo exclusivo, um conteúdo rápido, que de repente vai te dar um insight, vai te dar alguma coisa, vai acender alguma luzinha e falar, nossa, por que eu tenho medo disso? E tentar buscar uma vida diferente daquela que te prende por alguma razão hoje em dia. Então fique atento, porque esses vídeos, eles não estão disponíveis no canal, são vídeos exclusivos para a lista e eles são sempre disponibilizados através do e-mail. Então fique atento à sua caixa de entrada, mas também à sua caixa de spam, porque muitos e-mails são enviados para lá. Então nos vemos na próxima. Espero que vocês tenham gostado e nos vemos num próximo vídeo. Tchau, tchau!